Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro de saberes essenciais. Hoje é o quarto dia do nosso ciclo de palestras e o primeiro com o filósofo Antônio Florentino Neto, que é doutor em filosofia pela Universidade Livre de Berlim e pesquisador do Centro Brasil-China da Unicamp. As 4 palestras de Florentino, que acontecerão uma vez por mês, às quartas-feiras, têm como tema central o budismo Zen da Escola de Kyoto e mestre Eckhart. E hoje ele vai analisar os 10 quadros da tradicional história zen budista, O Boi e Seu Pastor, a partir de referências das filosofias ocidentais e orientais de pensadores como Nietzsche, Heidegger e Ueda. Saberes Essenciais é organizado pelo Centro de Estudos Universais, uma associação sem fins lucrativos que atua no estudo, pesquisa, produção e difusão de ideias e serviços que integrem os saberes fundamentais, a arte, ciência e espiritualidade. O evento de hoje está sendo gravado e ficará disponível no canal do YouTube do CEL A1, assim como as aulas anteriores que já estão disponíveis. E ao final da palestra, o Florentino vai responder as perguntas dos participantes. Quem preferir já pode enviar desde já por texto pelo bate-papo do Zoom. Boa noite, Florentino. Bem-vindo. Boa noite, Helena. Boa noite a todos. Antes de dar início às minhas reflexões, eu quero agradecer a vocês, quero agradecer a você, Helena, agradecer a Gláucia, a Alexa, a todos vocês do centro, pelo convite e por essa iniciativa importantíssima de abrir esse tipo de reflexão num momento tão delicado como esse que a gente está vivendo nesse momento no Brasil. Eu acho que os temas que vocês escolheram são temas muito pertinentes, são pontos importantíssimos que nos permitem pensar um pouco mais as nossas subjetividades, as nossas questões, nesse momento louco que é o momento dessa pandemia longa que está assolando o mundo e especialmente o Brasil dessa forma devastadora, né? Então, eu acho que algumas questões que eu pretendo desenvolver com vocês aqui hoje e nos próximos dias, elas podem, de alguma forma, contribuir para que a gente compreenda um pouco melhor a nossa posição nesse mundo, ou pelo menos que aponte algumas linhas de reflexões, né? Eu espero que as questões que nós vamos tocar nesses próximos 4 encontros, elas tenham aí algum eco, que elas tenham aí alguma importância nessa empreitada louca que nós estamos enfrentando nesse momento, né? Óbvio que não estou pensando que tem soluções aqui fáceis, tranquilas, mas eu acho que tem alguns pontinhos interessantes para a gente pensar a nossa condição nesse momento, né? O tema, eu escolhi como tema geral para os 4 encontros esse título longo, que é Budismo Zen da Escola de Kyoto e Mestre Eckhart, uma leitura a partir da antiga história Zen, O Boi e Seu Pastor. E dividi o bloco, aliás, dividi o conjunto em 4 partes. Essas partes elas podem muito bem ser acompanhadas isoladamente, mas eu vou fazer o tempo todo referências a elementos de outras partes, né? Claro que no primeiro momento, no nosso primeiro encontro,
eu ainda não farei nenhuma referência às posteriores, né? Mas já farei algumas indicações, né? E nos encontros posteriores eu farei recorrentemente um retorno aos pontos colocados nos encontros anteriores. Mas cada um dos encontros pode ser acompanhado isoladamente, não é necessário acompanhar todos os encontros para a gente ter em vista o que eu estou colocando, né? Bom, o tema é muito geral, o tema é muito amplo. Logo de início, eu já toco em questões que são amplas e delicadas, né? Se vocês lerem aí a proposta geral do bloco todo, a proposta já traz alguns elementos que nos permitem dar os primeiros avanços e nos exigem alguns esclarecimentos iniciais, né? Acho que o primeiro desses esclarecimentos que eu quero colocar aqui é o que eu chamo de budismo, ou o que eu chamo de zen budismo. E também um esclarecimento básico, que é muito simples. Eu vou usar recorrentemente alguns conceitos muito gerais, tais como Ocidente e Oriente. E nós sabemos, obviamente, que esses conceitos não são tão claros assim, são conceitos que, se forem analisados detidamente, eles não se sustentam. São conceitos que dificilmente podem ser compreendidos de uma única perspectiva, a partir de uma única perspectiva, né? Quando a gente fala de Oriente, por exemplo, a gente tem diversos tipos de Orientes. Tem o Oriente Médio, tem o Oriente da China, tem o Oriente do Japão, mesmo dentro da China, tem diversas perspectivas do que a gente chama de Oriente. O mesmo ocorre quando nós falamos de Ocidente também, nós temos uma dificuldade muito grande em definir o que vem a ser isso. Mas veja só, eu vou usar esses conceitos inicialmente e vou avançando, esclarecendo esses conceitos progressivamente. Então, não se preocupem com o uso inicial de alguns conceitos tão amplos, porque um esforço importante da minha parte é justamente esse, de ir progressivamente elucidando esses conceitos, né? Talvez a primeira pergunta que a gente possa fazer quando eu coloco como tema dessa reflexão budismo zen da escola de Kyoto, a pergunta pelo tal do budismo, né? O que vem a ser budismo e budismo zen? Há uma diferença entre budismo e budismo zen? Existem dezenas de budismos diferentes, inclusive existem dezenas de budismos zens diferentes. A escola de Kyoto também é uma escola de filosofia que tem uma diversidade muito ampla de pensadores. Mas eu não vou entrar em particularidades de cada um desses conceitos, mas eu vou definir alguns aspectos desses conceitos. Por exemplo, quando eu uso o termo budismo para minha reflexão, não estou falando de todos os budismos, eu estou falando de um único budismo que vai culminar no que a gente chama de Zen budismo. Então, a linha que eu tomo como base para a minha reflexão é uma linha do chamado budismo Mahayana, e um autor importante para essa reflexão que eu vou fazer com vocês aqui a partir de hoje é o Nagarjuna, ou Nagarjuna. Existem várias pronúncias diferentes, mas eu prefiro Nagarjuna, uma pronúncia bem brasileira, de um pensador indiano do início do século III. Não se sabe muito bem do século III depois de Cristo, não se sabe muito bem quando ele viveu, mas é mais ou menos por aí, por volta do século III depois de Cristo.
Nagarjuna é um pensador central para essa reflexão que eu vou fazer nos próximos dias. Por quê? Porque ele sistematiza alguns elementos do budismo que vai marcar decisivamente a história do budismo chinês, que, por sua vez, vai marcar decisivamente a história do budismo japonês, budismo coreano. Então, Nagarjuna é um pensador importantíssimo, central para a reflexão que a gente vai fazer nos próximos dias, inclusive para a reflexão de hoje. Né? Outro autor importantíssimo, né, nessa linha é o Fatzan, que é um chinês, de certa forma, discípulo do Nagarjuna, e vai sistematizar alguns conceitos importantíssimos, e na verdade, a junção de alguns elementos do budismo Mahayana, do Nagarjuna, com alguns elementos do Fatzan, que vai dar início justamente ao que nós chamamos de Zen budismo. E outro pensador budista importante nessa vertente aí é o Dogen, que é um japonês. Veja só, a filosofia da escola de Kyoto, ela retoma essa linha de pensamento do budismo. Então, eu não estou tratando aqui do budismo Hinayana, eu estou tratando de uma linha do budismo que vai desembocar na chamada filosofia da escola de Kyoto. Então, se alguém não se sentir à vontade e dizer o seguinte, mas no budismo tem também isso, eu vou dizer, tem sim, mas não é justamente essa perspectiva que eu estou tratando aqui. Né? Por que essa escolha? Porque essa é a linha que eu chamaria que é o cerne do pensamento filosófico do budismo. Então, se há uma filosofia no budismo, ela está justamente nesse cerne, nesse fio condutor. Né? E as bases para a gente analisar a história do boi e seu pastor, essas bases estão justamente nessa linha. Né? Então, a filosofia zen budista japonesa da escola de Kyoto, ela surge e se desenvolve a partir de uma intensa interlocução com a filosofia ocidental. A filosofia da escola de Kyoto é uma filosofia japonesa. A filosofia da escola de Kyoto surge em 1911, não surge em 1911, mas em 1911 é publicado um livro do Kitaro Nishida, que é Ensaios sobre o Bem. Esse livro foi inclusive traduzido para o português pelo Joaquim Monteiro, um monge budista que estudou no Japão. Então, o Nishida publica em 1911 esse livro, Ensaios sobre o Bem. Esse livro marca o surgimento da chamada filosofia da escola de Kyoto. Então, o Nishida é o fundador da escola de Kyoto, depois nós temos várias gerações. Né? A segunda geração da escola de Kyoto é marcada principalmente por dois autores, e um deles é o Nishitani. E o Nishitani é um autor importantíssimo da filosofia da escola de Kyoto, porque ele é um monge budista, isso já diz alguma coisa, monge budista, e ele vai para a Alemanha na década de 1930 estudar filosofia e frequenta os cursos que o Heidegger estava dando em Freiburg, os cursos que o Heidegger estava dando na Alemanha, cursos sobre Nietzsche. E o Nishitani, que é um japonês, pede ao professor Heidegger se ele não poderia apresentar um seminário sobre outro pensador alemão. O Heidegger diz que sim, pergunta qual. Ele diz, eu quero apresentar um seminário sobre mestre Eckhart.
Aí que começa a ficar interessante, porque Mestre Eckhart é um grande místico da tradição alemã, da tradição europeia, não só alemã, mas da chamada da mística renana, do Reno, né? Talvez o místico mais importante da tradição mística europeia, Mestre Eckhart, e o Nishitani, a partir desse momento, dá origem a uma reflexão interessantíssima, que é uma reflexão sobre a mística da escola renana a partir de referências do budismo. A terceira geração da escola de Kyoto tem como principal representante o Ueda, que é um autor importantíssimo para as nossas reflexões. Veja só, nós disponibilizamos para vocês aí um texto do Ueda, que é um texto que analisa a história do boi e seu pastor. Esse texto é muito interessante, por quê? Porque é o cerne dessa reflexão. Se vocês quiserem acompanhar atentamente os nossos 4 encontros, a leitura desse texto é mais que recomendada. É um texto um pouco longo, mas vale a pena ler o texto todo. O texto foi traduzido por mim mesmo, então foi um prazer enorme traduzir esse texto. E o Ueda escreve uma tese de doutorado na Alemanha sobre Mestre Eckhart. Certo? Então, a partir desse momento, nós temos um desdobramento muito fecundo, um diálogo muito fecundo entre a escola de Kyoto, a filosofia ocidental e alguns elementos das tradições filosóficas clássicas do próprio Ocidente. Então, a filosofia da escola de Kyoto é o diálogo mais intenso que nós temos com o pensamento ocidental. A partir de quê? A partir de bases do próprio pensamento oriental. Então, veja só, a filosofia da escola de Kyoto, ela se estrutura justamente no cruzamento dos pensamentos ocidentais e orientais. Não vou tratar de todos os pensadores ocidentais, nem todos os pensadores orientais. Então, eu já deixei uma grande pista aí para vocês, né? A vertente budista tem como base o budismo Mahayana, do Nagarjuna, iniciado por Nagarjuna, e aí faço uma indicação de leitura para vocês. Outro livro importantíssimo do budismo Mahayana, que já está também traduzido para o português, que é Versos Fundamentais do Caminho do Meio, certo? Do Nagarjuna. Esse livro também está traduzido para o português com uma tradução excelente, Versos Fundamentais do Caminho do Meio. Então, a perspectiva que a escola de Kyoto toma é a do budismo da vertente do Nagarjuna, passando pelo Fazang, alguém perguntou, e chegando ao Dogen. Dogen é o grande sistematizador do budismo Zen e é o pensador que vai introduzir no budismo, de forma mais sistemática possível, o Zazen como forma de meditação. Certo? Existiam 2 grandes budistas no período do Dogen, que é o Dogen, e outro pensador antecessor a ele, que é o Linti, e os 2 tomavam como referências fundamentais para o exercício em busca da tal da iluminação. Um tomava o Zazen e o outro a solução de koans, 2 formas distintas que são tidas como os principais meios de se atingir a tal da iluminação. Gente, essa parte de iluminação merece um capítulo à parte, né? Merece um capítulo dentro da vertente do Zen budismo. E essa tal da iluminação é importantíssima na história do boi e seu pastor, que nós vamos tocar daqui a pouco.
Então, a filosofia da Escola de Kyoto é justamente, eu diria, entendi, é o exercício mais intenso de pensamento intercultural que nós tivemos até hoje. O que é que significa isso? Os japoneses formados na tradição zen budista dialogam com pensadores ocidentais importantíssimos e criam um pensamento que é a chamada filosofia da Escola de Kyoto, que é um pensamento original, não é um mero ecletismo, entende? É um pensamento muito original, né? Nós vamos avançar um pouco mais posteriormente no esclarecimento da filosofia da Escola de Kyoto. Por quê? Porque vários pensadores da Escola de Kyoto analisam justamente essa história do boi e seu pastor, que nós vamos ver hoje. Então, veja só, o objetivo desse nosso primeiro encontro, ou os objetivos, são vários, né? Mas o primeiro dele é elucidar alguns conceitos chaves das diferenças entre o pensamento ocidental e o pensamento oriental. Eu uso o termo conceito, mais uma vez, de forma geral, inapropriada. Muita gente diria, mas o próprio termo conceito é muito específico do pensamento ocidental. E no Oriente não existem conceitos como o Ocidente compreendeu e tal, tudo mais. É e não é. Não é bem assim. Então, eu uso de forma indevida o termo conceito, inclusive para termos do pensamento oriental, né? E depois podemos até esclarecer um pouco melhor se são conceitos, se não são conceitos. Por que eu estou abrindo esse parênteses? Porque existe uma clássica compreensão, que, a meu ver, não é completamente correta, de que o pensamento ocidental seria um pensamento conceitual e o pensamento oriental não seria conceitual, seria intuitivo e não sei o quê, blá, blá, blá. Não compartilho totalmente essa tese, né? Então, veja só, eu uso os conceitos de forma bem geral e bem amplas, mas de forma como introdução, eu diria que um dos principais objetivos seria tocar em alguns conceitos importantíssimos, ou tocar em algumas diferenças importantíssimas entre alguns conceitos que estão presentes tanto no Ocidente quanto no Oriente. Eu já adianto, um desses conceitos fundamentais é o conceito de eu, o termo eu, conceito, o que a gente queira chamar. Mas um dos elementos mais importantes dessa reflexão é como nós compreendemos aquilo que nós chamamos de eu no Ocidente e como que algumas perspectivas orientais compreendem aquilo que se chama de eu. Aí eu já adianto um elemento importantíssimo, que é, aliás, outro conceito importante, que é o conceito de eu substancial e eu não substancial, ou substancialidade e não substancialidade, dessubstancialização. Por que eu estou jogando, aparentemente, de forma solta, esses elementos? Porque são conceitos centrais que nós vamos abordar nos próximos encontros, e principalmente nesse, né? O tal do eu, o verdadeiro eu, o eu ilusório. Existe eu no pensamento budista ou não existe eu? O objetivo do budismo é superar a noção de eu, é destruir a noção de eu. Existe subjetividade no Oriente? Não existe. Então, veja só, esse elemento é importantíssimo, o tal do eu, né? Isso que nós tentamos aprender tanto no Ocidente quanto no Oriente. Vejam só, a compreensão do tal do eu é fundamental no budismo, né? E a compreensão do tal do eu é fundamental na filosofia ocidental toda. Só que essas duas compreensões do tal do eu são bem distintas, elas vão dialogar, em algum momento elas dialogam. Eu acho que a filosofia da Escola de Kyoto é um ponto de encontro desse diálogo. Mas uma questão fundamental para a nossa reflexão é o tal do eu, que vem a ser esse eu. Existe
o eu ou o si mesmo, vamos usar, são termos correlatos. Existe um si mesmo, um si próprio, algo que nós podemos definir como sendo nós mesmos. Esse ponto é importantíssimo. O que vem a ser esse tal do eu na tradição ocidental e na tradição oriental. Olha só, mais uma vez, tomando como tradição oriental esse percurso que eu coloquei para vocês, e na tradição ocidental o negócio complica mais ainda. Mas veja só, no nosso terceiro encontro, nós temos uma reflexão sobre mestre Eckhart e seus mestres. E um dos grandes mestres do mestre Eckhart é o Aristóteles. E o retorno ao Aristóteles é fundamental, por quê? Porque é a partir do Aristóteles que nós temos o que a gente diria, o que eu chamo, nós temos o pontapé inicial do pensamento ocidental, com a ideia de que há algo que permanece, há algo que subsiste por si mesmo. O Aristóteles é o grande pensador que vai definir, o que vai colocar um elemento que permanece. O Aristóteles ele vai inserir no pensamento ocidental, de forma sistemática, a seguinte ideia: ora, tudo muda, tudo flui, mas algo deve permanecer. Esse algo pode ser uma tal de alma, tal esse eu, há um eu permanente, não sei o quê. Então, veja só. Então, a ideia de eu que se desenvolve no Ocidente é um eu que visa permanentemente uma subsistência por si mesma. Então, há uma tentativa na história do pensamento ocidental de dizer o seguinte: olha, tudo pode se transformar, tudo flui, tudo muda, mas algo deve permanecer. Isso funda o Ocidente. Isso vai fundar, posteriormente, toda a tradição metafísica e toda a tradição teológica da Idade Média, que vai dizer o seguinte: olha, tudo se transforma, tudo flui, o corpo apodrece, o corpo perece, mas a alma permanece. Algo permanece. Algo permanece, algo fica, alguma coisa tem que ficar. Então, a ideia de subsistência, principalmente de um eu que permanece, ele é central na história da tradição ocidental. Nós vamos ver que o século XX vai bombardear a ideia de um eu permanente. Um eu permanente. Mas a busca recorrente do Ocidente é a busca por esse elemento, entende? Um elemento que deve permanecer diante do turbilhão da impermanência de todas as coisas. Então, a construção do eu no Ocidente é recorrentemente a construção de um eu que deve permanecer. E o suprassumo da ideia de um eu permanente na tradição ocidental seria o Descartes, que é um grande cartesiano, né, que vai fazer afirmações decisivas e vai fundar o conceito de subjetividade moderna, o conceito de eu moderno. E aí nós vamos ter todo o desdobramento da ideia de um eu, recorrentemente um eu que permanece. Ora, por que eu estou dizendo isso? Porque o eu, na tradição oriental, principalmente na tradição zen budista, ou budista, e depois zen budista, é um eu que tem outra constituição completamente diferente, ou que não tem uma constituição. Aí sim é fundamental entender alguns conceitos fundamentais, não só da filosofia da escola de Kyoto, mas da tradição oriental toda, como o conceito de vazio, o conceito de vacuidade, de shunyata, o shunyata, do Nagarjuna, o conceito de pratitya samutpada, que vai aparecer logo, logo com a história do nosso boi pastor. Então, veja só, a tradição, vamos dizer assim, a tradição oriental a qual eu me vinculo nessa reflexão aqui, é uma tradição que vai pensar o conceito de eu a partir de outra perspectiva, não da permanência, mas da impermanência. Então, veja só, nós temos aí uma polaridade entre Ocidente e Oriente, que eu já indico, né? O Ocidente não suportou a ideia de impermanência.
O Ocidente não suportou. O Ocidente tentou, na sua história toda, dizer sempre a mesma, entre aspas, a mesma coisa. Algo deve permanecer, algo deve subsistir por si mesmo. Então, algo tem que ter alguma essência. A ideia de essência é uma ideia fundamental na tradição ocidental. O que seria a essência? A essência é aquilo que subsiste independente das coisas que se transformam. Tem que ter uma essência, aquele elemento último que faz da coisa a coisa mesma, independente das suas transformações. E nós temos, por outro lado, a ideia de impermanência total da tradição budista que eu coloquei para vocês. E essa impermanência total não é um problema. Ela não é um problema por quê? Porque ela se funda em algumas referências completamente distintas das referências do pensamento ocidental. Então, veja só, um elemento fundamental para as nossas reflexões é o conceito de eu. Mais uma vez estou dizendo, eu estou chamando de conceito de eu, por quê? Porque nós vamos ter não uma inversão, entende? Mas uma subversão total da forma de compreender o eu nessa perspectiva que eu vou colocar para vocês nos próximos dias. A história O Boi e Seu Pastor é uma história importantíssima da tradição zen budista, e é uma história que já foi analisada por vários monges budistas. Na verdade, todo grande monge zen budista tem uma interpretação dessa história. E eu conheço várias, inclusive algumas de alguns teóricos contemporâneos do século XX, mas eu gosto muito dessa análise feita pelo Ueda. Morreu recentemente, se não me engano, falo recentemente, se não me engano, uns 1 ano e meio, e é o grande nome da escola que estava vivo ainda, Ueda. A análise que ele faz é uma análise muito interessante. Eu pego alguns aspectos dessa análise e abandono outros. Então, veja só, é uma história zen tradicional, e nós vamos mostrar aqui agora alguns desenhos japoneses. Existem também várias séries desse desenho, existem séries chinesas dos 10 quadros, que a gente vai colocar aqui, que nós disponibilizamos para vocês também. E essa série que está aí é uma série japonesa, que é a série mais conhecida no momento. Eu vou pedir a Helena que coloque, mas antes vou pedir a Helena que coloque os quadros, 10 quadros, numa sequência, e já vou apontar alguns aspectos. A história é história do nosso percurso, A história é a história do nosso percurso a partir de uma perspectiva zen budista. É a história do percurso da existência humana, que tenta compreender o que é esse si mesmo, o que é ele, o que é esse eu que é ele mesmo. E a história é a história de uma perspectiva zen budista. Portanto, é uma história que é uma história referente a um eu que radicalizou a busca. Não é um eu que ficou perdido no meio do caminho. É um eu que radicalizou a busca. Nós conseguimos atingir esse percurso? Será que é possível fazer esse percurso? Será que esse percurso é somente para os monges budistas? Eu acho que não. Eu acho que essa proposta é uma proposta para todo ser humano, para todos nós que estamos tentando entender o que é essa jornada louca que nós chamamos de existência, mas a história é o percurso de uma existência a partir das referências do budismo. Eu vou pedir, então, a Helena que passe os quadros, e depois eu retomo algumas
alguns deles, né? O primeiro quadro, bom, vejam só, a história é o boi e seu pastor. O pastor é o que nós somos, cada um de nós. E o boi é tido na história zen budista como o nosso si mesmo. Certo? Então, a história começa de uma forma muito interessante, por quê? Porque parece que o boi desapareceu. Então, há uma procura pelo boi, ou seja, se a história se refere ao nosso si mesmo, e que é o boi, e se o pastor é o que nós somos, então, veja só, há um momento de procura, há um momento seguinte, olha só, o boi desapareceu, ou seja, nós não sabemos quem somos nós mesmos. Isso é muito interessante. E essa questão é interessante por quê? Porque nós vamos no final na 10ª imagem. Né? Então, quer dizer, então, nós nascemos, ou seja, naturalmente, nós estamos perdidos nesse percurso, ou seja, se o boi é o nosso si mesmo, vamos chamar, eu uso o termo si mesmo, que é o termo que eu usei para fazer uma tradução de um termo que foi traduzido do japonês para o alemão, que aí eu traduzi para o português, então fiz uma ponte aí, eu uso o si mesmo, para não falar o eu, mas o si mesmo. Então, a procura do boi. O primeiro momento é justamente esse momento. O boi, né? O boi desapareceu. Nós desapareceu. O nosso si próprio, o si mesmo desapareceu. Né? Helena, por favor, a segunda imagem. Então, esse desaparecimento inicial do si próprio, certo? Ele diz o seguinte, olha, nós não sabemos quem somos nós, o que é isso, o que vem a ser. Ora, essa pergunta também é interessante, porque é uma pergunta que os gregos faziam. Então, quem somos nós? Tal. Essa pergunta ela é colocada na história da tradição ocidental também. Mas tudo bem, então perguntamos, quem é esse si mesmo? Quem é esse que procura? Né? Então, veja só, o boi desapareceu. Aquilo que nós somos é fugaz, nós não sabemos o que vem a ser isso que nós mesmos somos. Né? Mas, de repente, nós encontramos pegadas. Certo? Ou seja, olha, se o si mesmo desapareceu, como que ele vai deixando pegadas? Se nós não sabemos quem nós somos, como é que nós podemos encontrar alguma pista? Então, a história, inicialmente, ela nos deixa um pouco confusos, porque se nós não sabemos quem nós somos, entende? Como é que nós podemos encontrar essas pegadas? Mas calma, vamos até o final. Essa história é cíclica, e a cada momento de leitura da história, nós passamos para outro momento de reflexão sobre o nosso próprio eu. Então, encontramos as pegadas, ou seja, o pastor, nós mesmos vislumbramos o que vem a ser esse si mesmo. E o terceiro quadro, Helena, por favor, o terceiro quadro já é o vislumbrar o boi, certo? Assim, então, o boi é visto. O boi é visto. Então, algo mais pode ser abarcado, pode ser apreendido, né? nessa fugacidade. Mas esse boi, ele estava solto, ele desapareceu, ele estava solto, nós encontramos as pegadas desse boi, e agora vimos o boi e passamos para a quarta imagem. Por favor, Helena, a quarta imagem, que já é um momento posterior da história, que é o momento da captura do boi. Ora só, então quer dizer que o boi tem que ser capturado, ele tem que ser capturado. Como é essa captura desse boi? Se o boi é o nosso si mesmo, né? Ele se perdeu, ele estava perdido, ele estava desaparecido, vimos as pegadas. Como é que seria encontrar as pegadas? Esse percurso dentro da história do Zen Budismo é um percurso que implica necessariamente exercícios e mais exercícios. Não é gratuito, mas eu ainda vou voltar a esse ponto. Como é que ocorre esse perceber as pegadas?
como é que ocorre esse encontro com o boi e como é possível capturar o boi. Como é possível capturar aquilo que nós estamos procurando e que havia se perdido. A captura do boi. E aí nós temos a quinta imagem, o quinto quadro, que é justamente o domar do boi. Esse boi foi capturado e ele tem que ser domado. Por quê? Ele viveu muito tempo solto. Ele pastou em pastos sem cercas. Ele não teve teve nenhum cerceamento. Esse boi estava completamente... Ele tem que ser domado. Como seria esse tal desse domar o nosso si mesmo, esse si próprio, que estava completamente vagando por prados selvagens? Então, o quinto quadro é o domar do boi. E aí vamos para o sexto. Helena, por favor. O sexto quadro é muito interessante, porque é a volta para casa no dorso do boi. Para esse momento, nós temos um conceito japonês muito interessante, um conceito alemão também muito interessante. Eu falo um conceito japonês e alemão, por quê? Porque o texto que nós estamos analisando é do Ueda. O Ueda é um japonês e escreveu em alemão. A tese do Ueda foi em alemão, ele escreveu muita coisa em alemão e usou justamente um termo alemão, que é um termo do mestre Eckhart, que é o termo em alemão, Gelassenheit, e eu traduzi por serenidade. Então, a volta para casa no dorso do boi é o momento da serenidade, tanto da mística do mestre Eckhart, quanto do Zen budismo. Mas vamos voltar ainda a essas reflexões. Então, essa volta para casa no dorso do boi é um momento, é uma posição nossa diante do mundo, da vida. Vejam só, todos esses momentos são posições nossas diante das coisas da vida. Mas calma, vamos avançar um pouco mais, porque eu ainda chego ao ponto da nossa vida cotidiana a partir da perspectiva dessa história. Vamos passar, então, para a sétima imagem, que é uma imagem importantíssima. Agora sim, nós temos não uma inversão, mas nós temos um novo momento na história. Novo momento. No sétimo quadro, o boi não aparece mais. O si mesmo foi esquecido e o pastor permanece. Nós não temos aí uma relação de contemplação, nós temos aí uma relação de serenidade total desse que chegou a esse ponto de esquecimento total do boi. Vejam só, tem um ponto importante que eu quero colocar para vocês, que é a seguinte pergunta. O pensamento budista é uma mística ou não? Certo? Esse momento aqui é um momento básico da mística, da fusão do meu eu comigo mesmo, ou não? Aí nós vamos pensar o seguinte, mas a mística tradicional é a fusão do meu eu com o universal, com Deus, entende? Mas aí nós vamos pensar, não, nós temos outro momento, se a gente poderia pensar, entende? Que é o momento de outra fusão, é o momento da fusão do... Agora, vejam só, que a gente pode fazer até uma observação mais interessante. O início da história é uma postura dual. É uma postura dual. O homem é dual. Né? O homem é uma coisa e o si mesmo é outra. O homem é uma coisa e o eu é outra. Então no primeiro momento, eu posso olhar no espelho e perguntar, quem sou eu? Essa é uma pergunta dual. É uma pergunta absurda, entende? Por quê? Quem sou eu? Eu sou assim, como se eu estivesse falando de algo distinto de mim mesmo. Eu falo assim, mas eu não sou isso que é o meu corpo, como se o meu eu e meu corpo, como se existisse uma dualidade. Mas a história aponta também essa dualidade, e nesse momento nós temos a ruptura com o dualismo
daquilo que nós denominamos de homem e daquilo que nós denominamos de si mesmo do próprio homem. Então, é um momento de supressão da dualidade. Mas vamos ter que retornar a esse ponto, ainda não hoje, mas futuramente. Aí, vamos passar agora para a oitava, que é fundamental, né? A oitava é o esquecimento completo do boi e do pastor. Nós temos um círculo vazio. Esse círculo vazio é denominado de nada absoluto. Então, veja só, no processo, vamos chamar de processo de busca daquilo que nós somos. Na tradição zen budista, nós temos essa procura e nós temos um momento que nós chegamos ao tal do nada. Bom, gente, nós vamos precisar de um pouco mais de tempo para ver como compreender um pouco melhor esse tal de nada, mas já adianto alguns elementos. Sem o conceito de Shunyata e Pratitya Samutpada do Nagarjuna, a gente não vai a lugar nenhum. Ou seja, nesse momento aqui, nós temos algo que é colocado, né? Aquele eu que procurava o seu si próprio, ele encontra pegadas, ele vai fazendo um percurso, chega no momento de união e agora tem um nada absoluto. Nós vamos ter uma designação muito interessante do Eckhart. O Eckhart vai dizer que o Deus, na sua radicalidade, é um nada absoluto. A deidade é um nada. Então, o esquecimento completo do boi e do pastor é o nada absoluto. O que seria esse nada? Seria o vazio total. Ora, mas que venha a ser esse vazio, certo? É fundamental para a gente entender que esse vazio se contrapõe a um elemento que eu vou tocar logo na sequência. Vamos... Helena, passa para o próximo quadro, por favor. O próximo quadro é uma árvore em florescência, uma árvore com flores e um rio que corre. É o fluir daquilo que está renascendo. Esse quadro não quer dizer, não se refere à beleza da natureza, nem à oposição entre o homem com a natureza, nem à unidade do homem com a natureza. Esse quadro aponta o seguinte, olha só, a partir do nada absoluto, ao renascimento e ao fluir de todas as coisas. E vamos para o 10º quadro, por favor. O 10º quadro é um velho, um ancião, que se encontra com um jovem. No comentário que o Ueda nos coloca, nós vemos uma conversa entre os dois, uma conversa aparentemente de loucos, porque o velho não discute com o jovem sobre questões filosóficas, religiosas. O velho pergunta para o jovem, de onde você vem? Você já comeu? Você viu as flores? Ele faz perguntas que aparentemente são absurdas. Ora, vamos lá. Esse percurso todo é o que os budistas chamam de dessubstancialização do eu. O que vem a ser esse processo de dessubstancialização do eu? Nós temos inicialmente um eu, que é uma substância, um eu que se contrapõe, o boi é algo que se contrapõe ao pastor. Então, o conceito de substancialização é fundamental para a gente entender esse percurso, né? Então, veja só, a substancialidade da história, ela fica clara com a oposição entre o boi e o pastor. Olha, a tradição ocidental toda trabalha com a ideia de oposição permanente. Sujeito-objeto, eu, meu próprio eu, entende assim? Eu pensando a mim mesmo, né? Homem e mundo, o homem e a sua essência, se nós temos uma essência ou não. Então, veja só,
essa polaridade permanente é marcante no pensamento ocidental. O Oriente não desconhece essa polaridade, mas o percurso de nós mesmos, procurando isso que nós somos, é justamente a supressão dessa polaridade. Então, o si mesmo é procurado, né? O si mesmo se perdeu, o si mesmo é encontrado, o si mesmo é domado e é suprimido. Então, essa supressão não é uma supressão do eu, mas é uma fusão. E que tipo de fusão é essa que leva a essa supressão? Esse elemento é importantíssimo para a tradição zen budista, e o mestre Eckhart fala justamente da fusão da alma com Deus. Esse elemento vai aparecer posteriormente. Então veja só, se a gente perguntasse o seguinte, se esses dois se encontrassem, é uma reflexão que o Ueda faz, em qualquer outro momento, antes do 7º quadro, eles discutiriam filosofia, religião, mas a partir do 8º quadro, há uma supressão total, há um abandono total. O 8º quadro da passagem, o 8º quadro, entende? É o abandono total de qualquer pretensão de falar substancialmente sobre o mundo, de predicar sobre o mundo. Aí o Aristóteles vai nos ajudar ainda, posteriormente, a entender o que vem a ser falar predicando sobre o mundo. Falar, isso é assim, isso tem esse formato. Então, o nada absoluto é, na verdade, a ideia de que não há uma substancialidade naquilo que está sendo procurado. O que significa? Significa que aquele quadro do vazio, que é o shunyata, só tem sentido com o quadro posterior do renascimento e do fluir, que é o pratitya samutpada, que é a originação codependente. Então o que está sendo colocado nesse momento? Entende? É que o percurso que foi colocado e a busca pelo eu, ele só atinge o seu ápice quando nós entendemos que esse eu é destituído de algo que subsiste por si próprio. Ele só existe em relação com outras coisas. Não há um eu subsistente por si próprio, um eu que permanece. Há uma relacionalidade radical. Então, essa história, ela é a história que nos aponta para esse caminho do quê? Não da relacionalidade, mas da interrelacionalidade de todas as coisas. E aí, sim, o 10º quadro só faz sentido com o primeiro. Porque, veja só, esse jovem, ele está à procura do boi. Ele está à procura do boi. E esse velho, ele sabe que tem muita gente procurando pelo boi. Esse é o monge budista. E o monge budista, ele não sai, ele não entra em nenhum lugar. A história do Ueda é muito interessante. Ele não entra numa igreja, num templo, e fala assim, olha, eu estou aqui para anunciar o Buda. Ele fala outras coisas. Ele pergunta, você viu as flores? E você já comeu? Ele faz pergunta aparentemente sem conexão, mas ele está em outro momento do pensamento. E a grande questão dele é se, com essas perguntas, ele leva aquele jovem à primeira pista, à primeira pegada. Então, veja só, esse movimento, ele é cíclico justamente porque nós temos aí um jovem que começa a procurar pelo boi. E o velho, ele não frequenta igrejas, pelo contrário. O 8º quadro é o momento da supressão total de todos os vínculos. Essa é uma postura extremamente radical, inclusive dos vínculos religiosos. Aquele que está vinculado a uma religião, ele está chegou até o quadro 7º, na perspectiva do boi e o seu pastor. Então, o momento daquele círculo vazio, que é o momento do nada absoluto,
é o momento da morte de Deus, anunciada pelo Nietzsche. Aí sim, os budistas vão fazer um retorno ao Nietzsche para dizer o seguinte, olha, o Nietzsche é importantíssimo para a gente entender que, sem a morte de Deus, não é possível passar para o outro quadro, sem a morte de Deus. E o Lin Chi vai apontar a mesma necessidade. Se você encontrar o Buda, mate-o. Se você encontrar o mestre, mate-o. Sem a morte do Buda, não há iluminação. Então, dentro da tradição budista, nessa vertente que eu coloquei para vocês, da tradição zen budista, a iluminação nada mais é do que o 10º quadro. Um velho andando pelas ruas do mundo, está no mundo, não está fora do mundo. Não existe diferença entre Sansara e Nirvana na tradição do budismo Mahayana. Entre mundo e outro mundo, não existe outro mundo, é nesse mundo que as coisas ocorrem. E a iluminação é justamente a percepção da inexistência de uma substancialidade de um eu, que foi colocada no 8º quadro, como o nada absoluto. Então, o eu não é substancial, ele não subsiste independente dos outros elementos. E essa interrelacionalidade radical é fundamental para toda a tradição filosófica oriental, principalmente está presente desde a ideia de Yin e Yang, que é uma interrelacionalidade radical, depois está presente na ideia de rede de Indra, no Fatsan, está presente no Confúcio também, ou seja, esses elementos estão presentes todos nas tradições orientais que vão formar o Zen budismo. O Zen budismo é uma junção desses elementos anteriores. E então, o jovem retoma a sua substancialidade. Uma questão interessantíssima, entende? Nós retomamos a substancialidade permanentemente. Então, no Zen budismo não tem iluminação. Iluminou, foi embora. Não. Entende? O Dogen, que é um pensador Zen budista do século XIII, XI, XII, XIII, ele vai falar do exercício permanente. O domar do boi, ele tem que ser feito com um chicote, permanentemente. Então, não existe iluminação indefinida, ou, aliás, por tempo indefinido. Nessa perspectiva do budismo, entende? A iluminação tem que ocorrer permanentemente. Por quê? Porque permanentemente nós recorremos à substancialidade. E outra coisa, não é possível romper radicalmente com a substancialidade também. Uma pergunta interessante. Como é possível entender o diálogo tão substancializado no 10º quadro? Não, o diálogo do 10º quadro é não substancializado, não é tão substancializado. É um diálogo dessubstancializado. O diálogo substancializado seria o velho dizendo para o menino, para o rapaz, assim, olha, o Buda é a saída, Jesus te salva, a religião é isso, o caminho é esse. Essa é uma substancialização. Veja só, posteriormente, com mais elementos, eu tenho condições de esclarecer melhor. Uma postura não substancial é justamente essa. Você viu as flores? Você está com fome? De onde você veio? Como você se chama? Bom, gente, peço desculpas por não ter chegado, entendi, a todas as questões que eu queria chegar, porque o tempo realmente é curto, mas foi o que eu consegui preparar como introdução e como primeiro encontro nosso. Uma sugestão, assim, é horrível ficar sugerindo leituras, mas leiam esse texto do Ueda. Aí eu vou fazer uma segunda sugestão. Leiam 2, 3, 4, 5, 10 vezes esse texto, porque merece. Então tá. Eu abro agora para perguntas. Vocês podem abrir os microfones aí. Eu só vou pegar uma água rapidinho e estou ouvindo, tá? Então está aberto agora para as perguntas. Nós temos um tempo para perguntas. Eu já vi algumas aqui colocadas, já comentei algumas.
e está aberto. Vou pegar uma água. Olha só, então, o jovem retoma a sua substancialidade. Tem alguma relação entre o boi e o pastor com o conceito de Dasein no Heidegger? A ideia de cotidianidade do Heidegger é fundamental para a gente ler essa história. Eu gosto muito de ler essa história a partir de Ser e Tempo, né? Na verdade, eu coloquei muitos elementos aqui do Heidegger, né? Então, no Heidegger há uma relacionalidade de todas as coisas. O Heidegger usa o termo Dasein, não usa o termo homem, né? Por que ele usa o termo Dasein? Porque não é uma substancialidade, mas é uma possibilidade relacional. O mundo, olha só, no Heidegger não há oposição, é uma pergunta que foi feita, no Heidegger não há uma oposição entre o homem e o mundo. O Heidegger não usa o termo homem que se contrapõe ao mundo, entende? O Dasein, ele é relacionalmente, e mundo é a possibilidade relacional do Dasein. Ou seja, é um novo conceito de mundo, entende? Por Heidegger, não existe fora do mundo, entende? Por quê? Porque mundo não é algo onde nós entramos, entende? Mundo são as possibilidades de relações permanentes. São relações ou inter-relações. São conexões permanentes, entende? Aí, no próximo encontro, eu vou falar da rede de Indra, que é a radicalidade do universo relacional do Heidegger a partir de um mito indiano antigo. Tá? Tudo a ver. Heidegger e esses elementos aí são muito próximos. Por favor, Florentino, me esclarece um pouco melhor esse conceito de substancialidade, porque no diálogo eu vi substância, então eu não entendi o que é isso. Então, olha só, esse é um conceito muito amplo em Aristóteles, claro, a tradição filosófica ocidental toda usa o conceito de substância, mas Aristóteles vai dizer que substâncias são todas as coisas, mas existe a substância, que é aquela que permanece. Né? Então, a ideia de substância é algo de forma tão geral, é algo que subsiste. Existe uma substância que não está submetida a nenhuma regra do movimento. Existe uma substância que é a substância das substâncias. Então, no tempo todo a gente vai ver substância, substancialização, substancializante. Então o que significa isso? Quando eu digo algo já é uma substancialização. Entendi. Deixa eu só te dar um exemplo de Yin Yang, que é um exemplo que não estava presente no Yin Yang, mas é um exemplo que pode ser interessante. Né? O Yin Yang é a ideia de relacionalidade mais radical possível. E ela é dinâmica. Só que nós não percebemos o dinamismo. Yin Yang é negativo e positivo e tal. Agora vamos pegar Yin Yang como noites e pensar o mundo, o planeta Terra. Então, esse exemplo é muito interessante, pensar o planeta Terra. Né? E vamos pensar o seguinte, o Sol, claro, sabemos que o Sol não gira em torno da Terra, blá, 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 mas vamos pensar o seguinte, o Sol é a referência para a gente marcar dia e noite. Certo? Dia e noite, nós temos Yin e Yang, dia e noite. Yin e Yang existe de forma permanente, mas sempre impermanente, porque a cada milésimo de segundo, o Sol está mudando de lugar, e onde é 100% dia, não é mais, e onde é 100% noite, não é mais. Então, veja só, a dinâmica do Yin Yang, quando pensado como dia e noite, entende? Ela é uma dinâmica absurda. Então, quando nós fixamos esses dois elementos, nós substancializamos. Eles foram... Claro que nós usamos Yin e Yang de uma forma aparentemente estática, mas ele nunca é estático.
E a todo momento que nós falamos alguma coisa, nós fixamos, nós substancializamos. Então, por isso que no último quadro não se diz mais nada sobre o mundo é assim, o mundo é assado, é isso, aquilo, entende? São perguntas aparentemente absurdas, loucas, né? Aí nós vamos ver que os loucos que aparecem em algumas histórias, eles apontam para nos dizer, vocês estão dizendo coisas que não podem ser ditas porque no outro momento elas não subsistem mais. Não tem algo para ser aprendido, não tem uma essência. Imagina, se o meu eu não subsiste por si mesmo, eu nunca sou. Eu nunca sou. Eu sou e nunca sou. Eu nunca sou. Ah, mas parece que o Heráclito já falava essa mesma coisa, mas não é nesse formato. Eu nunca sou, por quê? Porque tem o outro também. Eu não sou, por quê? Porque eu, nesse momento, entendi, eu estou influenciando o outro que está me influenciando e tal. É uma dinâmica louca do universo que está interconectando tudo e nada permanece, nada subsiste em momento algum. Então, mas aí você vai dizer o seguinte, mas nós temos que substancializar. Sim, em alguns momentos nós substancializamos, mas o exercício é recorrentemente de romper com a substancialização. Perfeito. Tem nada de estático, né? Não tem nada de estático. Agora, a grande pergunta é, se não tem nada de estático, aquilo que era o cerne é o vazio absoluto. Agora, tem uma questão importantíssima. Aí, na tradição ocidental, se nós chegamos ao vazio, acabou o sentido de tudo. É o niilismo total, a falta de sentido. E no budismo, entende? É o ponto de partida para encontrar o sentido das coisas. Então, uma questão mais importante, entende? Aquilo que faz com que nós sejamos o que nós somos, entende? É justamente a não existência de uma subsistência por si própria. Mas o Ocidente não suporta isso, entende? Por quê? Porque o Ocidente não construiu uma ideia de inter-relação suficiente. Veja só, a ideia de inter-relação no Ocidente sempre se contrapôs à ideia de liberdade. Se tudo está em rede, eu não sou livre. No budismo, não. Fala assim, não, você é livre porque tudo está em rede. É justamente aí, sim, que você pode agir como um ser livre. Que tudo está em rede, todo mundo sabe que tudo está interconectado. Mas daí, né? Mas nesse sentido, entende? O budista vai dizer só que o Laplace não tinha razão, certo? O que falta a nós mesmos é só observar a interconexão de tudo que nós conseguimos prever o futuro. Aí o budista vai dizer assim, não, você não pode prever o futuro, por quê? Porque nessa interconexão, passado, presente e futuro estão interrelacionados também. Né? E aí, se no próximo encontro, eu quero fazer uma brincadeirinha, como que é possível pensar essa história de viajar só no tempo, só no Ocidente? Como que nas tradições orientais, a ideia de viajar no tempo é um absurdo. Né? Por quê? Porque só um tempo substancializado pode servir de transporte, alguma coisa assim, tal, e tudo mais. E nessa interconexão total de tudo com tudo, a viagem no tempo seria impossível. Aí, mas isso é para a próxima. Para a próxima. Legal, obrigada. Gente, mais alguma questão? Florentino? Sim? Opa! Boa noite. Opa! Boa noite. Opa, acho que tem alguém aqui falando. Boa noite, Florentino. É Paulo Machado quem está falando. Tudo bem? Tudo bem, Paulo? Tá. Parabéns pelas suas palavras. Foram reflexões que vão exigir de nós pensar bastante sobre tudo isso. E o que eu gostaria de perguntar para você é se tem correspondência entre o conceito de si mesmo, do budismo, e o conceito hinduísta de Atman, se pode falar numa correspondência. Certo. Uhum. A pergunta é se o Atman ele é subsistente ou não, o que vem a ser esse Atman, né? Na relação com si mesmo do budista, né? Uhum.
certo, se existe uma correspondência. certo. Quando o Nishida escreve o texto Ensaio sobre o Bem, e ele faz essa relação, mas essa relação vai sendo desfeita posteriormente, né? Então, se é uma relação pertinente ou não do Atman ou do Anatman, né? Ou se seria o Anatman um correspondente não de Atman, né? Que a pergunta é, o que seria o tal do Atman? Certo? É algo que subsiste ou ele não é subsistente? Ele é também, né? Ele é interrelacional? Qual é a constituição do Atman? Agora, o budismo Mahayana não usa o termo Atman. O budismo Mahayana, o Nagarjuna não usa, certo? Então, ele vai usar outros conceitos, outras formas, e a pergunta é se o conceito de Atman, porque nós temos na tradição indiana várias formas de substancializações, e o Atman aparece também em vários momentos. A pergunta é se Atman significa algo substancial, entre aspas, ou se é esse elemento... Mas aí, deixa eu dizer uma coisa, só tem uma questão. Tem o si mesmo e depois tem o si mesmo verdadeiro. Certo? Então, o si mesmo é aquele que desapareceu. Se o Atman é o si mesmo que desaparece em função de algo que não mais está lá. Então, veja só, na história do Veda, eu não mencionei, porque é muita coisa, mas tem o si mesmo e tem ou si próprio, o si mesmo, e o si mesmo verdadeiro. Ah, mas o que vem a ser esse verdadeiro? O si mesmo verdadeiro é o si mesmo dessubstancializado, é o si mesmo que passou por aquele momento do oitavo quadro. O oitavo quadro é a dessubstancialização do si mesmo e talvez a ruptura com o próprio Atman. Eu ficaria por aí, mas assim... O oitavo quadro é o esquecimento completo ou é o esquecimento do boi? Não, o esquecimento do boi, Do boi é o sétimo, e depois o oitavo quadro é o esquecimento total. Né? Do boi e do pastor. Tá. Do boi e do pastor, olha tá só, certo. do boi e do pastor. Compreendi. Do boi e do pastor. O oitavo quadro é a radicalização total, certo? Tá. O oitavo quadro. Agora, o nono, por exemplo, vejam bem, o oitavo quadro seria o momento da mística ocidental. Agora, o nono quadro, não. O nono quadro é o momento da volta. Agora, em Eckhart, nós temos o nono quadro também em Eckhart. O retorno da origem? O retorno da origem. Retorno da origem. Renascimento. O nono quadro... Não, eu estou falando do oitavo quadro. O oitavo quadro seria o momento da únio radical mística, a esse momento. Né? Agora, o nono quadro é o renascimento e o 10º quadro é o retorno ao mundo cotidiano. E uma coisa interessante, o Eckhart vai fazer uma análise de uma passagem do Evangelho de São João, no qual Marta e Maria são analisadas, e Maria está no estado de contemplação total, e Marta está trabalhando, fazendo comida. E o Eckhart vai dizer, Marta é a grande iluminada naquele momento, da perspectiva do budismo. Por quê? Entende? Porque ela não está contemplando, ela está nativa. Então, o 10º quadro, entende? É o momento da vida cotidiana, onde cada um atua, faz o que faz, tendo feito o percurso todo. Então, o percurso zen budista não é para te mandar para as montanhas. O percurso zen budista diz o seguinte, faça na sua cotidianidade o que você faz, mas tenha em vista esse percurso. E a todo momento que você se agarra novamente à cotidianidade, o boi foge. Aí você começa de novo. Então, veja só, aí é cíclico, entende? Não há iluminação nesse momento, entende? Assim, nós temos que lutar a vida toda para garantir uma postura mínima do 10º quadro.
mas as recaídas são permanentes. Isso é muito Tá próprio do certo. Zen budismo. Muito Florentino, obrigado, Florentino. De nada. Florentino, algo a ver com retorno e recorrência, mas em espiral? Então, eu gosto muito e vou tratar do mito que a rede de Indra, da tradição indiana, que o Satsang vai retomar, certo? E não tem espiral nessa história. Né? Então, assim, tem outra coisa. Essa outra coisa é mais do que é mais que a espiral. Ela é multirrelacional, ela é eu acho muito boa a aula dele. absurdamente relacional. Né? A gente usa a ideia de cíclico aí, entende? Mas depois eu volto atrás. Assim, bom, eu usei o termo cíclico porque não tinha outro jeito de falar o que eu queria falar nesse momento, mas agora eu já retiro. Agora, em outro momento eu vou usar novamente o termo cíclico, mas depois eu vou pedir desculpa e vou retirar, porque não é, certo? Assim, mas assim, porque não tem cíclico na nossa vida. Não tem cíclico na nossa vida. Tem o quê? Tem essas dimensões absurdas que ocorrem permanentemente, que são interrelacionais, mas que não são cíclicas. Mais alguém? Fazer alguma pergunta? Com licença, vou ter que retirar. Até a próxima. Sim, boa noite, obrigado. Abordamos também. Aquilo ali foi o que eu falei. Valeu, Florentino. Ô, Juliano! Você está aí, rapaz? Eu só vivo... Cadê a Muito sua bom. imagem? Tudo bem? Muito bom. Grande aula aí. Vai Obrigado. levar aí as próximas 3 semanas em reflexão para a próxima aula. Florentino. Oi? Vitória, Quem é? um abraço para você, viu? Vitória e Maria, estamos aqui. Oh, Vitória e Maria, tudo bem? Como vocês estão? Tudo bem, graças a Deus. Um grande abraço. Trabalhando na lida. Que louco. Obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigado a você pela presença. Tá. Querido. Tchau, gente. Nos mandamos. Então tá. Bom, se não temos mais nenhuma questão, eu passo para a Helena fazer as considerações finais aí e encerramos, né, Helena? Isso. Então, boa noite, Florentino. Boa noite. Agradecemos a sua aula. Sem dúvida, muitas reflexões para todos, né, para os próximos dias, até a próxima aula. Agradecemos a presença de todos no encontro de hoje. Essa gravação ficará disponível a partir de amanhã e no canal do YouTube do CEL. Aí a próxima palestra com o Florentino será no dia 12 de maio, daqui a um mês. Ele vai falar sobre as 12 bases... de maio. Dia 12 de maio, e sobre as bases filosóficas do budismo Zen, né, dando continuidade aí ao tema de hoje, muito interessante também. E quarta-feira que vem a gente retoma com a segunda palestra com o professor Amâncio Friaça, que vai falar sobre as 3 versões da vida, que é o título de uma peça de teatro, para trazer uma conversa sobre como podemos escrever outros roteiros para a vida. Então, boa noite. Boa noite, obrigada. E até semana que vem. Obrigado a todos. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.